Shalom, meu povo, grandes amados irmãos, aluno querido. Eu quero trazer um assunto muito importante sobre a ética ministerial para tratar com você aqui, que é justamente os perigos que rodeiam o obreiro. Seja ele missionário, pastor, diácono, bispo, apóstolo, seja ele um evangelista, um líder de célula. Esses perigos, este mal, eles são presentes. Embora a igreja sendo um jardim fechado, como diz lá no livro de Cantares, capítulo 4, versículo 12, o inimigo ele ronda procurando uma brecha para poder entrar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz: sede sóbrios e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, olha que fator importante aqui o apóstolo Paulo diz no livro de Efésios, que é importante que nós tomemos essas armaduras de Deus, que nós fiquemos firmes, que nós fiquemos atentos às ciladas do inimigo, porque não são poucas que rondam não só o obreiro, mas como também a igreja. Mas como o assunto aqui é ética ministerial, tratando-se do obreiro, porque um escândalo provocado por um obreiro, uma queda de um obreiro, não derruba somente o obreiro. Uma queda de um obreiro derruba muita gente ali ao redor, espalha, acaba causando um prejuízo muito maior em relação à igreja. Quanto maior função, quanto maior ofício for o ofício do obreiro na igreja, maior será o prejuízo quando ele cair. Então é importante nós tomarmos muito cuidado com o inimigo. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo. Então eu quero falar de 3 perigos que rondam o obreiro, aonde o primeiro perigo é o poder. Existe o poder político, o poder ideológico e o poder econômico. Então, esses 3 poderes, eles fazem parte da vida das pessoas. E muitas das vezes, as pessoas não sabem administrar o poder, não sabem administrar aquilo que recebeu e acaba sendo enganado ou levado pelo inimigo e acabam ferindo a ética. Você já conheceu aquele ditado que diz que é conhecer alguém, dê poder a esta pessoa? Pois é, esse ditado ele tem todo fundamento. É alguém que não exerce poder nenhum sobre nada nem sobre ninguém e está ali aquela pessoa bem simples, aquela pessoa dedicada, basta receber um pouco de poder e ela já se sente dona daquilo, dona do rebanho. Já vi muitos casos em que líderes se tornam monopolizador e dono dos rebanhos, quando na verdade isso é um ferimento à ética ministerial e à ética profissional acima de tudo também. Digamos que um dono de uma empresa, ele abre essa empresa, e ele abre essa empresa no intuito de ele expandir por vários lugares diferentes, vários países. Então ele vai buscar ali pessoas de confiança, pessoas capacitadas, pessoas preparadas para que ele possa
para que ele possa ali inserir naquela empresa dele como o CEO. O que é o CEO de uma empresa? É o Chief Executive Officer, que é o maior chefe executivo daquela empresa. Ele não é o dono, ele é o chefe supremo executivo daquela empresa. E ele então institui o CEO. O CEO, por sua vez, ele vai instituir os gerentes setoriais. Esses gerentes setoriais vão tomar conta de setores ali, de cada empresa, em cada cidadezinha, cada rua, em cada local vai ter o gerente setorial. O gerente setorial, por sua vez, vai instituir ali os encarregados ali de cada setor, encarregado de finanças, ou gerente financeiro, ou coordenador financeiro, coordenador de marketing, coordenador operacional, e por sua vez esses vão ali instituir os encarregados de cada setor, e os encarregados vão tomar conta dos operários. Voltando para cá, a empresa, digamos que o gerente setorial recebeu aquela empresa para tomar conta. Aquela empresa é dele ou ela pertence ao dono? Já pensou se o chefe supremo executivo quiser mandar na empresa como se fosse dele? Sendo que a empresa não é dele, a empresa pertence a quem montou a empresa. Voltando, fechando parênteses e voltando para a igreja. O dono da igreja. Quem é o dono da igreja? O dono da igreja é Jesus. O dono de todas as ovelhas é Jesus. O CEO da igreja, no sentido mais tradicional, é o pastor sênior, digamos. Ele é o pastor que toma conta de todos aqueles rebanhos, de todos aqueles pastores e de todas aquelas igrejas. Em nosso caso, nosso ministério, como é apostólico, o CEO da igreja é o apóstolo. Então, ele é o líder ali, o sacerdote maior daquele rebanho. Então, as ovelhas que pertencem às igrejas em si, as congregações, as células, os ministérios, os 12, eles pertencem ao dono da obra, que é Jesus Cristo, e abaixo do dono da obra estão sobre a tutela do apóstolo presidente, que é o pastor sênior, ou o apóstolo, ou o bispo, ou missionário R.R. Soares, não, a depender aí do ministério. E debaixo desta tutela está ali o gerente executivo, que no caso é o pastor ali local, e abaixo do pastor estão ali as gerações de 12, os líderes de setores, líderes de célula, evangelistas, missionários, para chegar até a última ovelha. O líder de uma célula não pode se achar dono da célula. Se ele se achar o dono da célula, isso é abuso do poder, é mal utilização do poder. Da mesma forma, o líder da rede de jovens não pode se achar o dono da rede de jovens. Se ele se achar o dono e quiser fazer coisas sem comunicar, sem a aprovação do pastor responsável, e o pastor responsável sem a aprovação do apóstolo, estão todos ferindo a ética ministerial. Eu não posso abrir um culto aqui como pastor, embora esteja em outro estado, fazer um trabalho aqui na minha igreja e convidar pregadores sem o conhecimento e a aprovação do apóstolo evangelista. Por quê? Porque isso é ferir a ética e abusar do poder. Eu estou aqui em outro estado, cuidando de umas ovelhas, de um rebanho que pertencem ao ministério. E pertencendo ao ministério são autoridades que estão debaixo da cobertura ministerial do apóstolo evangelista. Eu não posso pegar o poder e achar que são ovelhas minhas, que são igrejas minhas. Abrimos a nossa igreja lá na Instância em 2010, cuidamos da igreja até 2019, mas a igreja ficou lá, porque elas não são minhas, elas pertencem ao dono da igreja, que é Jesus Cristo, e elas pertencem ao ministério Nova Dimensão, a Igreja Batista Nova Dimensão. Não só os discípulos, como tudo que tem na igreja pertencem a eles. Não são nossas, nós somos pessoas às quais foram confiadas aquele setor e aquela obra. Eu não posso, de forma nenhuma, pegar o setor que eu tomo conta e tomar decisões em relação àquele setor sem combinação, sem aprovação e sem o conhecimento e sem o apoio do apóstolo presidente. Todo evento que nós fizermos é necessário que haja o apoio do apóstolo. Juridicamente, ele é o responsável legal da igreja. Então, a gente não pode tomar decisões sem o conhecimento do apóstolo.
não pode fazer coisas sem a aprovação dele, porque qualquer problema que der, aí infelizmente ele vai ter que responder aí judicialmente, porque ele é o presidente do ministério e o CNPJ do ministério está no nome dele. Então é muito cuidado com quem está na frente da igreja. Você que é pastor, você que toma conta da obra, cuidado. Você que porventura vai tomar conta de uma obra um dia, muito cuidado com quem você coloca em uma célula, porque qualquer problema que tiver ali naquela célula, você será chamado e aí acaba prejudicando o ministério, porque não será a pessoa que foi enviada que responderá, será o responsável pela igreja que vai ter que responder pelos erros, pelas falhas que acontecem lá. Então é muito importante a gente ver isso. A questão do poder, esse é o primeiro requisito que o obreiro deve tomar conta, porque Satanás não brinca e ele começa a abusar das pessoas, botar sementes corruptas na mente da pessoa, que venha fazer com que ela se sinta o dono da igreja, o dono da ovelha, o dono do rebanho. De repente, abre-se uma igreja em um determinado local e está lá o obreiro fazendo eventos, convidando pregadores sem comunicar ao líder, sem ninguém estar sabendo. Quando vou saber, já foi feito. E muitas coisas erradas acontecem ali dentro. Consagrar obreiros sem a presença do presidente. Quem consagra obreiros no nosso ministério é o apóstolo evangelista. Obreiros não podem ser consagrados sem a permissão do apóstolo, sem a aprovação do apóstolo. E quando isso acontece, na verdade, não há uma consagração. Há uma quebra de princípio e há um ferir da ética ministerial. Então, eu não posso pegar aqui um irmão que eu considero bom de Bíblia, que eu considero um irmão aí abençoado, um líder, e eu pegar esse irmão, chamar no altar, derramar óleo e consagrá-lo ao obreiro no ministério. Não, eu preciso esperar o dia, a data em que o apóstolo vai estar vindo para cá, falar desse irmão para ele, mostrar esse irmão, mostrar uma grande necessidade, e aí o apóstolo, vendo a necessidade, ele vem e consagra este irmão. Por quê? Porque eu sou um discípulo. Como pastor, acima de tudo, eu sou uma ovelha do apóstolo evangelista. Eu não sou dono, eu não sou presidente, eu não sou o líder supremo da igreja, eu não posso tomar decisões. A mesma coisa é comprar terrenos, vender equipamentos da igreja sem a permissão do apóstolo. Eu não posso, isso é ferir a ética. Por quê? Porque aqueles materiais, eles não pertencem a mim, eles pertencem à igreja, e o presidente da igreja se chama apóstolo evangelista. Então tudo que eu fizer é necessário que a gente faça ali em concordância e harmonia e aprovação do presidente ministerial. Aí sim a gente não vai estar ferindo a ética. Quando se fere a ética no tocante a essa situação, quando abusa do poder, há prejuízos que muitas das vezes são irreparáveis ali na igreja. Um outro perigo que ronda a vida do pastor é o dinheiro. Obreiros precisam tomar cuidado com o dinheiro. Tem muitos obreiros ou líderes de células, evangelistas, que para ganhar a vida vivem fazendo barganhas, fazendo trocas indecentes, enrolando, passando pessoas para trás, compra e não paga, pede emprestado e não devolve. E isso se torna, na verdade, um perigo para a igreja, porque o nome da igreja é blasfemado. Em primeiro lugar, ele precisa ser exemplo do rebanho, em termos de fidelidade, em lidar com o dinheiro. Não precisa ser uma pessoa, não deve, não pode, é inadmissível que ele seja uma pessoa, como diz, metida a rico. Não pode ser uma pessoa cheia de luxúrias. Por quê? Porque isso fica mal para ele, fica mal para o rebanho. Uma das grandes características de um obreiro em relação ao dinheiro é a simplicidade. A gente sabe que toda pessoa que se envolve na obra de Deus, Deus abençoa. Porém, ao Deus ser, a esta pessoa ser abençoada por Deus, ela não pode sair por aí esbanjando, comprando o que não pode, fazendo negócios ilícitos, fazendo barganha, achando-se superior aos outros porque tem dinheiro ou esse tipo de coisa. Ela precisa se manter aquela pessoa íntegra, aquela pessoa simples e que sabe lidar com situações econômicas. É comum
um obreiro, até um líder de célula mesmo, ele começa aos pouquinhos, mas se ele for realmente ali fiel a Deus, o Senhor abençoa, abre portas, arruma empregos bons, consegue manter uma vida estável, boa, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Porém, é importante ele saber lidar com essas coisas. E como é que se começa o princípio de lidar com o dinheiro? O obreiro precisa ser fiel ali nos dízimos, nas premissas, nas tributações do altar. Obreiros que não tributam não deveriam estar liderando. Seria um grande problema, porque eles lideram células, lideram rebanhos e eles não são fiéis. Então, uma vez que não são fiéis, ele acaba traindo esse mesmo princípio ali para os rebanhos. Então, o obreiro precisa saber lidar com o dinheiro. E na hora que o obreiro pega o dinheiro para dizimar, para ofertar ou coisa assim, o inimigo vem lá e coloca na cabeça dele para não fazer, porque ele precisa usar em outra coisa, fazer um outro investimento. Então aí, quem está no altar, queridos, precisa ser fiel. Quem está no altar precisa prestar contas a Deus e ao seu líder. Mas pastor, eu preciso prestar conta ao seu líder. Como é que eu vou prestar conta ao meu líder do que eu ganho? Sendo fiel nos dízimos, sendo fiel nas tributações. Ali o seu pastor estará orando por você, abençoando a sua vida, liberando decretos de bênção para que você venha prosperar. Então será uma bênção para a sua vida, e você também, como obreiro ali na obra, vai estar abençoando a obra e ser abençoado. Um perigo muito grande na vida de obreiros é o dinheiro. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o dinheiro. E um terceiro perigo, justamente que ronda o obreiro, é o sexo. É comum, uma vez quando a pessoa está na frente de uma obra, está na frente de pessoas, ele se destaca, isso tanto homens como mulheres se destacam, e por se destacar, ali há interesse do diabo em derrubar aquela pessoa, envergonhar aquela pessoa. Então, no Brasil se desencadeou nos últimos anos muita queda de obreiros ali na área sexual, se prostituindo, adulterando, traindo esposa, traindo marido. Muitos escândalos apareceram. Por quê? Porque justamente, às vezes o obreiro não caiu na questão do poder, não caiu na questão do dinheiro, mas ele caiu agora na questão do sexo. E aí é importante que o obreiro vigie, faça como José, seja vigilante, seja sóbrio, para não cair nessas artimanhas do diabo, porque a única coisa que o diabo quer é envergonhar você, envergonhar o seu ministério, envergonhar a obra de Deus aí, envergonhar a fé e envergonhar o evangelho. Então, muito cuidado nessa área. E eu tenho aqui algumas dicas de como o obreiro deve vigiar nesta área. O sexo é algo inerente à matéria. Sendo assim, ele tem sido uma das causas principais na queda de muitos obreiros. Muitos homens que realizam grandes obras no ministério sagrado tiveram sua vida moral dizimada pela prática de sexo ilícito. Ninguém adultera de um dia para o outro. Tudo é questão de tempo. Pecado e santidade ocorrem na vida de quem se faz receptível. Quais são as aberturas que o homem ou a mulher dá para que aconteça esse pecado na área sexual? Primeiro, descuidar da autodisciplina. A disciplina é fundamental na vida de um homem e de uma mulher de Deus. A disciplina na autocorreção, a disciplina da oração, a disciplina do jejum e a disciplina nos seus comportamentos em relação ao rebanho. Uma outra questão, não se relaciona bem com o cônjuge. Se a pessoa não tem uma vida conjugal saudável, ela precisa buscar ajuda para que possa melhorar a sua vida conjugal. Fomentar pensamentos sensuais, não andar na companhia do cônjuge, dar liberdade às mulheres ou homens sensuais, andar a sós com pessoas do sexo oposto, envolver-se com alguém do sexo oposto, prolongando o tempo de conversação, receber cantadas de alguém do sexo oposto ou até às vezes do mesmo sexo, porque hoje se desencadeou também a questão do homossexualismo, do lesbianismo, e aí às vezes o obreiro, o líder, começa a receber cantadas de alguém do mesmo sexo e vai permitindo, e ali dá uma abertura para o diabo. Alimentar conversas íntimas. Queridos, se a conversa sair do rótulo ali da santificação, repreenda, porque é coisa do maligno.
Assistir filmes e materiais pornográficos é outro problema. Isso não se pode fazer. Uma outra questão, não proibir setas na mente. É necessário que se proíba todas as setas que o diabo envia na mente da pessoa. Por isso, precisamos estar o tempo todo ali em oração. Se envolver em problemas matrimoniais de membros da igreja, o obreiro não pode se envolver. Se há um problema de casamento, se há um problema de um obreiro que está rejeitando o esposo, uma esposa que está rejeitando o marido, encaminhe este problema para o sacerdote da igreja, para os pastores da igreja, para que eles possam ajudar o casal a resolver. Não se meta, porque isto dá problema. Para livrar-se dessas tentações, o obreiro precisa ter uma vida íntima com Deus e uma vida íntima com o seu cônjuge. Ou seja, é necessário que tenha uma vida saudável com Deus e uma vida saudável com o seu cônjuge. Não esteja endividado com Deus e nem esteja endividado também com o seu cônjuge. Esta aula, queridos, está longa porque é um assunto muito importante. A gente precisa debater sobre ele e é um assunto muito sério. Uma questão também muito importante que a pessoa precisa. Reconheça que você é carne. Você é homem ou você é mulher. Sendo carne, é sujeito ao pecado. Então é importante se revestir das armaduras da espiritualidade, queimar a carne e dar lugar ao espírito. Ser humilde e autodisciplinado. Não pense ser o super crente nem o super homem. Todas as pessoas que pensaram dessa forma, elas caíram. Quebrar os laços de intimidade com mulheres ou com homens. Seja pastor, seja obreiro, seja líder, seja amigo das pessoas, mas não íntimo. Seja íntimo da sua esposa, seja íntimo do seu marido. Sempre reflita a imagem de Deus em você, pensando sempre como Deus pensaria estando no seu lugar, como Jesus pensaria, e fazendo sempre como Jesus faria em seu lugar. E eu quero encerrar esse vídeo aqui falando sobre algumas coisas importantes na vida de um obreiro, que deve ter, né? Primeiro, amor ao ministério. Segundo, lealdade aos seus líderes. O obreiro precisa ser leal àqueles que o enviaram. Jesus dizia: essas obras não são minhas, mas são daquele que me enviou. Isso é lealdade. Fidelidade à causa que abraçou no ministério. Seja líder de jovens, seja líder de célula, seja uma congregação, seja evangelista, seja líder de louvor, seja um músico ali que esteja tocando na igreja, é preciso agir com fidelidade à causa que você abraçou no ministério. Quarto, honrar a Deus, ao seu mentor e à família e ao ministério. Quando se fala honrar a Deus e honrar ao mentor, às vezes a pessoa diz: olha, eu honro o meu pastor, mas e a família do pastor? Eu honro ao meu apóstolo, mas e a família do apóstolo? É necessário honrar a ele e honrar também a família. Se eu honro o pastor, mas eu não honro a família do pastor, então estou desonrando o pastor. Então é necessário que a honra seja completa. Eu honro ao pastor, à família do pastor, ao apóstolo, à família do apóstolo. Eu honro ao líder e à família do líder também. Amor e respeito à dignidade. Quinto, o obreiro precisa ter amor e respeito à dignidade humana. O objetivo maior de um obreiro ali é proteger a integridade moral, a integridade física das pessoas que fazem parte do seu ministério. Paixão ardente pelo que faz. É necessário que o obreiro seja apaixonado por aquilo que Deus o capacitou a fazer. E o obreiro, por último lugar, precisa ter a incapacidade de desistir da fé. O obreiro pode até experimentar muitas fraquezas, mas ele não pode experimentar uma desistência. Desistir nunca, render-se jamais. Na próxima aula, falaremos sobre as atitudes de um obreiro em relação ao ministério ao qual ele faz parte. Deus abençoe e até lá.